Fala galera, beleza? Eu sou o Black Nerd, esse é o Nerd Esporte 360, o seu canal de dicas, análises, escalações, notícias e curiosidades do futebol e também do Cartola FC. Vamos lá galera, para mais um vídeo do nosso canal, desta vez aí, cara, faltando apenas 6 dias para o Campeonato Brasileiro começar, 6 dias para o começo do Cartola, tá? Então a gente já vai trazer o nosso time atualizado, beleza? Lembrando que a gente vai trazer também amanhã o nosso time tiro curto atualizado, duas opções de time tiro curto, e vamos no sábado, antes da rodada começar, 2 horas antes, fazer os últimos ajustes, tá? Aí vai ser um ajuste fino, fazendo aí tudo que a gente sempre traz aí para vocês, né? Que é o cruzamento de scouts, né? Toda a potencialidade do nosso canal, tá? A gente traz ali naquela live de fechamento. Por isso que é importante você se inscrever no nosso canal, para poder, quando a gente soltar vídeos novos e lives, você ser avisado aí no YouTube, tá? Então, se inscreve no nosso canal, deixa o like, que ajuda demais o nosso canal a crescer. Não esquece de deixar o like, tá? Clica no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar o vídeo novo. Deixa um comentário, se você não quer fazer pergunta, não quer mandar um time para analisar, eu mesmo analiso ali depois, tá? Você deixando aí seu time, a gente dá uma analisada rapidinho, eu te respondo na hora. Mas se você não quiser fazer nada disso, deixa qualquer comentário, uma risadinha, um joinha, qualquer coisa, um emoji, mas ajuda demais qualquer comentário que você deixar, beleza? E claro, segue a gente lá nas redes sociais, @NerdSport360, lá no Kawaii, no TikTok e também no Instagram. Hoje, lembrando que teremos as nossas 4 dicas rápidas com vídeos de menos de 1 minuto. Para você que não tem tempo de pegar um vídeo desse ou ver lives aqui no YouTube, vai lá nas redes sociais que tem vídeos bem curtinhos, beleza? Então chega de enrolação, vamos pro nosso vídeo, rodada número 1 do Cartola FC, time principal atualizado. Então galera, o nosso time principal tá aqui ainda não tá atualizado, tá? Essa daqui foi a escalação que a gente fez da última vez, foi na semana passada, né? Alguns jogadores já nem são aí mais, não vão jogar mais, né? Tipo o Payet se machucou, não deve participar da estreia. Alguns jogadores aí que eram unanimidade, acho que já não são mais tantas. O Zé Ivaldo também tá aqui em dúvida, se joga ou não joga, porque se machucou na final aí do Campeonato Mineiro, né? Então temos alguns jogadores aqui que serão modificados, beleza? Então provavelmente eu devo tirar o Zé Ivaldo, vamos tirar todo mundo e a gente vem escalando um time junto com vocês aqui. Vamos escalar aqui começando do gol, tá galera? Começando aqui do gol, eu vou continuar com o Rocher. Se você não sabe por que eu tô escalando o Rocher, dá uma olhada no nosso vídeo anterior, tá? Mas eu vou fazer um resumo bem rápido, beleza? O Rocher vai enfrentar o Bahia em casa, o Internacional tem uma defesa bem razoável. Os 2 jogos contra o Juventude foram jogos aí que o Inter conseguiu segurar o SG nos 2, né? E conseguiu segurar o SG em 1 e acabou num empate em 1-1 no outro jogo, né? O Rocher vem fazendo boas defesas desde a temporada passada. O mínimo para ele valorizar é apenas 2.7, tá? Então eu acredito que contra o Bahia ele deve fazer muitas defesas, tá? Mesmo se tomar um gol, ele deve alcançar facilmente esses 2.7. Se não tomar gol, provavelmente ele vai fazer uns 8, 9 pontos aí, porque é um bom goleiro e o Internacional também é uma zaga que costuma segurar alguns SGs. Então vamos de Rocher para essa rodada, tá? Outras opções que eu acho interessante de goleiro é o Gustavo, pelo preço, custando apenas 3 cartoletas. Ele precisa só de 1.7 aqui, 1.6 para poder começar a valorizar, tá bom? Outra opção que eu acho interessante para essa rodada é o Rossi, que precisa de 4.86. Aqui você vai ter que contar muito com SG, já que o Flamengo é uma equipe que não dá muito espaço, né? Tem um dado do SofaScore que o Flamengo ele deixa chutar apenas no gol 1.6, ou seja, 1,5 no gol. Então o Flamengo não dá muito espaço para os adversários finalizarem no seu gol, então ele trabalha pouco. Então você deve contar aí mais ou menos com o SG do Flamengo, tá? Rafael Cabral já vai enfrentar uma equipe que ataca mais, né? Mas a chance de segurar o SG é um pouco menor, mas é uma peça interessante também para a rodada. E eu acho que eu ficaria por entre esses goleiros aqui, tá? Não dá para inventar muita coisa com goleiro, principalmente nessas primeiras rodadas onde o foco é ganhar cartoleta. Então eu acho que quanto mais barato, melhor, beleza? Agora vamos passar, galera, para nossa zaga. E aqui na zaga, galera, também não devo mudar muita coisa, tá? Tenho boas peças para rodada, eu gosto do Arboleda, gosto do Fabrício Bruno, acho interessante aqui os zagueiros do Atlético Paranaense, o Thiago Heleno e o Pedro Henrique, tá? Gosto também dos zagueiros do Internacional, o Vitão aí e o Mercado, são peças interessantes, mas provavelmente a gente vai fechar aqui com o Kaique Rocha, que deve ser o titular. Ele tá custando só 3 cartoletas, precisa de 1.62 para começar a valorizar, vai enfrentar um Cuiabá que fora de casa não
costuma ser aquele time tão ofensivo, tá? Mas vale a pena para a rodada. Acho interessante pelo preço e pela possibilidade de SG. Na minha opinião, o Atlético Paranaense tem um dos SGs mais favoráveis para essa primeira rodada. Tem outro bom jogador aqui, que é o Alexis Vinícius. Ele já tem 5 gols no campeonato, mas a gente tem que entender que ele tá jogando o campeonato goiano. Vai enfrentar uma defesa muito complicada, que é a defesa do Flamengo, né? Como eu falei, dá poucas oportunidades, uma defesa bem mais alta, mas ele tá com uma estrela e tá numa fase espetacular, marcando muitos gols. Então, dá para ficar de olho nele. Eu acredito que o SG é muito pouco provável, deve perder o SG, mas como ele custa só 3 cartoletas e 1.62, pode ser interessante. Lembrando que na live de fechamento a gente faz cruzamentos de scout e a gente também vai fazer um mapa de calor e ver qual lado que ele tá jogando, como ele tá desarmando mais aprofundadamente. De repente pode ser uma peça interessante enfrentando ali o Everton Cebolinha, que é um jogador do X1. Vamos dar uma olhada depois no sabadão. Então é importante que você se inscreva no canal para ser avisado quando a gente fizer essa live de fechamento, que a gente vai até quando o mercado fechar, trazendo todas as dicas para vocês aí e fazendo os últimos ajustes, tá? Mas por enquanto a gente vai aqui com o Kaique Rocha. E o outro zagueiro que a gente vai trazer para essa rodada, galera, é ele do Flamengo, o Fabrício Bruno, tá? Precisa só de 3.78 para valorizar. O Shailon cai ali pelo lado dele, cerca ali toda a área, né? O Shailon, né? Então é um cara que deve fazer bons desarmes aí. Espero que consiga alcançar facilmente essa pontuação, beleza? Fechada a nossa zaga, agora vamos passar para as laterais. E aqui nas laterais, galera, para deixar um gostinho aqui para vocês do que a gente traz lá no nosso vídeo, nossa live de fechamento de mercado, vou mostrar aqui rapidinho aqui o Claudinho, tá? Que é um lateral que eu vou escalar para essa rodada, custa só 3 cartoletas, precisa apenas aqui de 1 ponto, olha, custa 2 cartoletas, precisa de 1 ponto para começar a valorizar. E por que ele é excelente opção? Primeiro, ele é um jogador que ataca bastante, tá aqui o mapa de calor do Claudinho, né? Ele é um cara que joga bem aqui na defesa, ele defende muito bem, mas é um cara que ataca muito aqui pelo lado direito, chega muito lá na frente, cruza, costuma chutar muito de fora da área e vale muito a pena. Ele tem 16 jogos até agora no campeonato aí catarinense, né? Foi titular em todos, já marcou 3 gols, ou seja, é um cara que finaliza bastante e tem faro de gol, né? Para um lateral é um número expressivo, beleza? Chutes a gol, a média dele é de 1.1 por partida. As assistências ele também já tem 2, então participa bastante das jogadas ofensivas aí do time. Ele defendendo, intercepta 5.1 vezes aí no jogo e consegue 7.3 roubadas de bola. Aí vai valer o critério do Cartola para saber se foi desarme ou não. Eu chuto que ele pode ter aí uma média de 2 desarmes por rodada, tá? Porque os números do Footstats, do SofaScore e do Cartola são um pouco diferentes, beleza? Mas é uma média bem elevada. Então é um cara que custando apenas 1.2, custando apenas 2 cartoletas e precisando de 1.8 para valorizar, deve bater essa meta facilmente e provavelmente deve te entregar algumas cartoletas, pensando que nessa rodada a gente precisa muito de jogadores aí para valorização, tá? Outras opções de laterais que eu acho muito interessante nessa rodada é o Esquivel da equipe do Atlético Paranaense. Gosto também muito do Mike do Palmeiras aí, se ele jogar bem ofensivo vale a pena demais para essa rodada. O Bustos da equipe do Internacional vale muito para essa rodada, eu acho muito interessante. O William é um cara que precisa de 4.32, vai enfrentar um Botafogo que pelo lado dele ataca bastante com jogadores de drible ali, o Jefinho cai por ali, né? Alguns jogadores ali que são mais do X1 cai pelo lado do William, então deve ser muito exigido aí nessa primeira rodada, tá? O Ayrton Lucas é outra opção muito boa, precisa de 3.78 para começar a valorizar, acho que vale muito a pena, tá? E eu acho que é mais ou menos isso aí. Tem o René que é interessante, tem o Varela custando só 4 cartoletas, que é uma boa, só precisa de 2 pontinhos para começar a valorizar. E eu acho que é mais ou menos isso aí também, tá? Nessa rodada, galera, eu vou fechar aqui por enquanto com o Varela, tá? Lembrando que esse time pode ser modificado lá na nossa live de fechamento de mercado, beleza? Então, por enquanto... vamos fechar aqui com o Claudinho, faltou, né? Vamos colocar aqui o Claudinho, falei tanto dele, não escalei, pô. Aí, ó, agora sim, Claudinho fechando aqui. E olha só quanto esse time tá custando até agora, 21 cartoletas apenas. Então, tá muito bem aí pra valorização e quem sabe até buscar uma boa pontuação, tá? Vamos passar agora para o nosso meio de campo. E aqui no meio de campo, galera, temos boas opções, tá?
eu acho interessante algumas até um pouco mais caras. O John Arias eu acho muito boa opção e o Alan Patrick também. O meio de campo do Bahia, na minha opinião, é um meio de campo que dá muito espaço, mas eu acho que vale a pena aí pra rodada apostar aí em pelo menos uma pecinha um pouco mais cara. Estou na dúvida? Estou na dúvida. Não sei se eu vou com Arias, não sei se eu vou com Alan Patrick. Então, vamos em primeiro aqui escalar aqueles jogadores que eu acho que são muito boas opções para rodada, tá? Primeira opção que eu acho super interessante para essa rodada é o Maurício da equipe do Internacional. Como eu falei, o Bahia é uma equipe que dá muito espaço no meio de campo e eu acho que vale a pena demais, tá? Tem uma chance de ir bem. Outra boa opção também para essa rodada, eu gosto muito do Tassiano nesse mesmo jogo. O Tassiano tá jogando muito bem avançado, tá fazendo gols, tá dando assistência, tá sendo muito participativo e gosto muito dele também. Eu acho que vale a pena. Se o Everaldo jogar, ele vai ser um pouquinho recuado. Se o Everaldo não jogar, provavelmente ele deve ser adiantado para centroavante, tá? Outra boa opção que eu acho muito boa para essa rodada é o Zapelli, cara, tá jogando demais o Zapelli. Vamos até dar uma olhadinha aqui nos números do Zapelli, vamos tirar aqui o Claudinho. E o Zapelli, galera, você vê aqui a média dele é 8.5 aqui na Sul-Americana. Vamos colocar aqui no Paranaense, que a gente consegue ver melhor, tem mais jogos. Então, você vê que ele é um cara que joga muito aqui, ó, do meio para frente, tá? O máximo que ele vem até aqui, mas é muito raro, tá? As jogadas dele são sempre aqui cercando a área, então ele joga em todo esse setor do meio de campo. Ou seja, é um cara que sofre muita falta, é um cara que finaliza bem, tem 12 jogos aí pela equipe do Atlético Paranaense, já tem 2 gols, né? Assistência ele já tem uma também. Chute pro gol ele tem cerca de 1.2, então é uma boa média. Defendendo, ele não é um cara muito de desarme, tá? Isso aí a gente mostrou lá que o Claudinho é muito mais, ó, recuperada de bola só tem 3.6, mas é um cara que tá numa fase espetacular. O preço dele é muito viável, tá? Que ele tá custando apenas 6 cartoletas, só precisa de 3.24 e tá indo muito bem. Vou fechar com ele por enquanto, tá? E tem muita gente falando do Mateuzinho, tá? Muito boa opção o Mateuzinho, acho que vale a pena, os números deles também são bons, tá? Vamos colocar aqui os números do Mateuzinho rapidinho. E os números do Mateuzinho são muito interessantes, tá? Afinal de contas aqui ele é um jogador que é atacante, muito atacante. Você vê que ele nem passa da faixa para trás aqui do meio de campo no mapa de calor, tá bom? É um cara que tem 11 jogos, não tem gol no campeonato ainda, pelo menos no campeonato baiano, tá? É um cara, eu não sei se aqui tá errado, tá? Mas eu acho que ele tem gol no Campeonato Baiano sim. Mas a média de chutes dele é de 2.1. A assistência ele já deu 3, né? Então é um cara que participa demais das jogadas ofensivas. Facilmente deve bater essa meta aqui de 2.16. Contra o Palmeiras é uma defesa muito complicada, tá? Uma defesa que marca bem demais, principalmente no meio de campo. Mas eu acho que vale a pena pelo preço dele, custando apenas 2.16. Vale a pena sim o Mateuzinho, tá bom? Muita gente também tá apostando no Shailon, acho interessante, vale a pena aí com 3.78 só para valorizar, é uma boa peça para essa rodada, mas eu vou fechar com o Matheus Pereira da equipe do Cruzeiro, tá? Os números do Matheus Pereira são espetaculares. É outro cara que joga muito no ataque, a média dele tá uma cerca de 8.7, né? Tem 10 jogos pela equipe do Cruzeiro, tem um gol marcado, chutes a gol 3.0, assistências, 4 assistências, e é um cara também que consegue recuperar bastante bola e ajuda muito na marcação, mas a função dele realmente é ataque. Você vê no mapa de calor que é do meio para frente em todos os setores do ataque, tá? Tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, joga um pouco mais pelo lado direito e eu acho que vale muito a pena ter o Matheus Pereira no seu time. Os números dele são muito bons e ele só precisa apenas de 4.86 para valorizar, deve alcançar essa meta, tá? Então já vamos com o Matheus Pereira e fechamos também com o Zapelli. Agora, para fechar esse nosso ataque, eu vou dar uma investida um pouco mais, vou apostar nessa nova fase do Cartola, que tá desvalorizando pouco aí os jogadores mais caros, mas também não tá valorizando muito os mais baratos, então a gente vai apostar no John Arias como uma aposta um pouco mais ousada. Ele vai ter que fazer mais de um gol para poder um gol e mais um pouquinho para poder valer a pena para a rodada, tá? Ainda estou em dúvida entre ele e o Alan Patrick pelas brechas que o meio de campo do Bahia dá, mas por enquanto eu vou com o John Arias. Pode ser que eu troque lá na live de fechamento no sábado. Então dá uma olhada na nossa live de fechamento, que vale muito a pena, tá, galera? Lá a gente vai fazer tudo isso aqui que a gente tá trazendo aqui, mapa de calor, cruzamento de scouts, tudo direitinho, completo,
pra você, tá? Então, se inscreve no canal para quando a gente tiver essa live, você ser avisado, beleza? Vamos lá passar pro ataque agora. E no ataque, galera, eu gosto muito de fazer algumas dobras, tá? Seria interessante ter uma dobra aqui com o Ener Valencia, um jogador do meio campo do Internacional. O Ener Valencia dá uma qualidade muito maior esse ataque do Inter, tá? Gosto muito do Pedro para essa rodada também, acho muito interessante. Outro cara que eu acho muito boa opção para essa rodada é o Flaco Lopes, da equipe do Palmeiras, tá? Tem uma boa possibilidade de gol, o problema dele é que ele precisa muito do gol para poder pontuar, tá? Esse último jogo aí ele deu uma assistência, mas não costuma dar muitas assistências, beleza? Outra boa opção que eu acho interessante é o Diego Costa, da equipe do Grêmio. Não sei se deve ir pro jogo, afinal de contas o Grêmio tem Libertadores, teve uma final de campeonato. Não sei se ele vai jogar essa primeira partida fora de casa, tá? É um jogador que já tem uma idade, então não sei se o Renato Gaúcho vai exigir tanto do atleta, tá bom? Tá vindo numa sequência de jogos aí consecutiva. Outra boa opção para essa rodada que eu gosto também é o Yuri Alberto, da equipe do Corinthians, pavão do time do Grêmio, mas tem um cara que não dá para deixar de fora, é o Mastriani, precisando de só 3,78 para valorizar, tá numa fase espetacular, marcando muitos gols. O Atlético Paranaense tá voando no Campeonato Paranaense e também tá indo muito bem na Sul-Americana, goleando na sua primeira partida de estreia, então não dá para deixar esse cara de fora, tá? Outra boa opção que eu acho muito boa para essa rodada é o Dineno do Cruzeiro, cara, custando apenas 7 cartoletas, precisa também só de 3,78. É um cara interessante, pensando numa defesa do Botafogo que tomou muitos gols aí na sua estreia da Libertadores, não vem tão bem nos campeonatos, tá? Outro cara que eu acho uma boa aposta para essa rodada é o Ferreirinha jogando em casa. Ele é um cara que facilmente chegará nesses 3,24, porque é muito incisivo, sofre muita falta, arrisca de fora da área, então deve sim chegar nesses 3,24 para começar a valorizar. Eu acho que vale a pena, mas não dá para deixar de fora o Everton Cebolinha, precisando só de 2,7 no último jogo do Flamengo pela final do Campeonato Carioca. Tudo bem que não é parâmetro, mas você vê, analisando friamente só o jogador e o que ele produz dentro de campo, é um cara espetacular. Meteu 2 bolas na trave, sofreu muita falta, chutou de fora da área, jogou demais, tá? Fez uma pontuação altíssima sem gol. Então vale muito a pena ter o Everton Cebolinha, na minha opinião, é um dos caras aí essenciais para essa primeira rodada de Cartola FC, tá bom? Por enquanto, galera, eu vou de Flaco Lopes, tá? Pensando aí num gol dele contra o Vitória, que não tem lá aquela defesa tão bem fechadinha, tá? Então, por enquanto, vamos de Flaco Lopes. Lembrando que pode haver mudanças. Vamos agora fechar aqui com o nosso treinador para essa rodada. E o meu treinador preferido é o Cuca, tá? Vou com ele, precisando só de 5,4 para valorizar. Acredito que o Atlético Paranaense deve vencer essa partida, beleza? Vamos montar aqui um banco de reservas e já voltamos com o time completinho. Então é isso aí, galera. O nosso banco de reserva ficou com Gustavo do Criciúma, Leonardo Ataíde do Atlético Paranaense, Alexis Vinícius do time do Vitória, do Atlético Goianiense e o Garro do time do Corinthians. Para fechar aqui no ataque temos o Éder da equipe do Criciúma, tá? E o nosso time ficou fechado com Rocher no gol, Kaique Rocha do Atlético Paranaense e Fabrício Bruno na zaga, Varela e Claudinho nas laterais, Matheus Pereira, John Arias e Zapelli no meio de campo, e no ataque vamos de Everton Cebolinha, Flaco Lopes e Mastriani. Esse time custou 85 cartolitas, eu acho que é um bom número, uma boa quantidade de cartolitas aí para essa primeira rodada. E o nosso capitão será... Antes de falar o capitão, galera, eu vou pedir para você aquela de sempre: se inscreve no nosso canal, deixa o like que ajuda demais, clica no sininho para receber todas as notificações quando a gente soltar um vídeo novo, segue a gente lá nas redes sociais, @NerdSports360 no Kawaii, TikTok, Instagram, no X, em todas as plataformas, tá? Que lá a gente solta muito conteúdo, tá bom? E também pedir para você, galera, ir lá pro nosso grupo do WhatsApp, o link tá aí na descrição, um grupo muito bacana, vai lá que tem muita resenha para você. Beleza? E o nosso capitão será Mastriani. Não dá para ser outro, jogando muito bem, fazendo gols. Mastriani é o nosso capitão para essa rodada de número 1, beleza? Então é isso aí, galera, um vídeo bem rapidinho aí, mais ou menos rápido, né? Bem atualizadinho para vocês aí, por que a gente está escalando esses jogadores. Provavelmente a gente vai com a maioria desses atletas que a gente escalou, e lembrando que tem a live de fechamento que de repente a gente pode fazer um último ajuste aí final, beleza? Um forte abraço a todos, galera, boa sorte nessa primeira rodada de Cartola FC, que Deus abençoe a todos nós e tchau!